também, faz-se necessário também o acompanhamento. Na verdade, é nesse ponto, nesse íntere, em que você tem o controller, o gestor do recurso público no município. É como se fosse uma auditoria interna. Uma auditoria interna que trabalha no sentido de que prevenção. Prevenção de que, nesse caso? Prevenção de que todos os gastos, toda a implementação feita no plano plurianual, na LDO e na LOA, estejam sendo realmente efetivadas. É nesse sentido que o gestor vai fazer esse acompanhamento, no sentido de concretizar, confirmar o exame de que essas ações estão sendo implementadas e guardando a conformidade com a legislação, para não incorrermos em efetuarmos o limite mínimo que nós vamos ver daqui a pouco, que o município tem que destinar para a saúde, você constituir o recurso e terminar não aplicando. Aí você, na verdade, não iria atender o que vai ser analisado pelo Tribunal de Contas. Então, faz-se necessário de que haja esse controle, esse acompanhamento, de que as diretrizes determinadas no PPA, implementadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e executadas na Lei Orçamentária, na LOA, certo? Todo esse procedimento, todo esse encadeamento de ações, combinando com a utilização do recurso, seja realmente efetivado de acordo com a norma, com a legislação. E, nesse sentido, nós nos perguntamos como atender a demanda de serviços da população municipal por saúde. Esse questionamento nos impulsiona porque a saúde, na verdade, é algo premente, relevante. É algo que está previsto na Constituição Federal, o artigo 196 ao 200. Ele trata lá, é direito do cidadão e é um dever do Estado, nas diversas esferas, seja federal, estadual ou municipal. Ou seja, você tem todo um norteamento para que essas ações sejam implementadas, para que aconteça. Então, a gente fica se perguntando o seguinte: onde é que nós vamos buscar esses recursos? De que forma esses recursos chegarão aos cofres municipais ou estaduais, dependendo da esfera? É aí sim que nós nos reportaremos à Resolução 1064, que deve estar aí com vocês, que com certeza vocês devem ter feito uma leitura. E atentando especificamente ao artigo 9º. No artigo 9º, nós vamos identificar, na verdade, todos os recursos necessários que serão, na verdade, repassados aos municípios. Dentre eles, poderemos citar alguns: transferência pela União, cotas do FPM, transferência do Estado, cota do IPVA, os recursos próprios do próprio município, o ISS, o IPTU, todos esses valores que são transferidos, alguns por transferências da esfera estadual e federal e outros, na verdade, gerados na própria arrecadação municipal, vão formar, na verdade, um montante, o valor do qual um percentual deverá ser destinado à aplicação no Fundo Municipal de Saúde. Porque esse fundo, na verdade, é uma peça-chave para a gestão, o acompanhamento do controle e, consequentemente, atender lá, na ponta final, a prestação de contas e não incorrermos em risco de ter as contas rejeitadas, certo? É nesse sentido que nós, tratando das receitas anteriores, nós temos aí receitas básicas, o percentual mínimo determinado legalmente pela norma, 15%, ou seja, daquelas receitas que nós verificamos anteriormente, 15% deverão ser aplicadas no Fundo Municipal de Saúde. Ou seja, quando calcularmos os 15% para formar o Fundo Municipal de Saúde, na verdade, nós estamos constituindo os recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde. Nós temos, na verdade, o recurso próprio da arrecadação geral do município e, ao mesmo tempo, nós temos a constituição desse fundo, que deverá ser gestado numa conta específica, ou seja, deverá existir uma conta única bancária para a agregação desses recursos.
Eles têm que estar depositados nesta e a partir delas é que serão movimentados para atender a demanda em ações, os gastos, na verdade, efetuados na área de saúde. Outro aspecto importante que a gente tem que observar é o seguinte: além do Fundo Municipal de Saúde, certo, há transferências, há programas vinculados, na verdade, e que você tem que ter também contas específicas para acompanhamento. Na verdade, o que é que a gente observa? Na hora que nós estamos formando o Fundo Municipal de Saúde para atender a demanda por essas ações dentro do município, o que é que nós observamos? Nós temos os recursos próprios, formado no Fundo Municipal desses 15%, e nós temos os recursos das transferências, provinda da esfera federal e municipal, para atender a programas específicos. Ou seja, esses recursos estão vinculados por quê? Porque é peça-chave a constituição do Fundo Municipal de Saúde para que se implemente outros programas nas outras esferas. Então é imprescindível a formação desse fundo com os recursos de 15%. Ok? E, na verdade, qual o papel do controle ou o papel do gestor? Simulamos aí, na verdade, uma ideia só para efeito didático, né? A gente sabe que as arrecadações em termos de receita municipal pode ter de 11 milhões, 20 milhões, cada um guardando conformidade com a sua estrutura. Então, simulamos aí só um fato, 1 milhão, 15%, 210 mil. Seria a constituição, ou seja, o 1 milhão foi formado só pelas transferências e pela arrecadação municipal. Então, daí constituímos o fundo. Qual o papel do gestor em termos de acompanhamento e de controle? Foi constituído, foi aberto numa conta única específica, é papel dele fazer o acompanhamento e o controle, certo? Os outros recursos provindo de transferências também estão sendo acompanhados em contas específicas, da mesma forma a gente tem que observar, se ele tem que fazer essa verificação, esse acompanhamento. Quando foi constituído, atendeu na hora a programação do PPA, no sentido das ações, atendeu a LDO anual, no sentido de que aquelas são as primeiras implantações ou implementações das ações já no exercício, na verdade, sequenciado, ou seja, o primeiro ano do exercício em que as ações serão implementadas, guardando conformidade com as receitas e os gastos, ou seja, eu tenho um casamento, não pode haver, para uma aplicação, para um gasto, eu vou ter que estar determinado qual vai ser a fonte que vai nortear esse andamento, ok? E, de repente, a gente se posiciona ou se coloca em determinadas situações. Se algo inesperado acontecer, o que eu vou fazer? Que ideia? Onde é que eu vou buscar recursos? Na verdade, dentro do amparo legal, se pode utilizar de alguns recursos que a legislação assim os permite. E nesse sentido que nós vamos implementar o seguinte, os créditos adicionais. Ou seja, os créditos adicionais, eles poderão ser suplementares, especiais e extraordinários. Os créditos suplementares, na verdade, ele vem atender a um complemento, ou seja, foi feita uma previsão e, na verdade, precisou-se de um complemento para atender àquela demanda. Os créditos extraordinários, quando nós estivermos fazendo o PPA, quando nós estivermos organizando quais são as ações que nós temos que organizar no nosso município, certo? Nós temos que estar atento, na verdade, no sentido de identificar cada município, em função da posição geográfica onde se encontra, ele tem uma necessidade específica. Ou seja, se há, por período de sazonalidade, um aumento por necessidade de medicamentos, ou um aumento ou de um outro fato ligado à área de saúde, houve uma epidemia de algum tipo de surto, se isso é uma coisa corriqueira em função da localização, faz-se necessário já, no PPA, já está direcionada a ação. E, logicamente, lá no final, na LOA, se é de uma aplicação já para o primeiro ano, ou se é de 2 em 2 anos que o fato acontece ou se repete, eu já vou fazer a previsão dentre esses recursos, aonde eu vou buscar e direcionar
aplicação, o gasto que eu vou efetuar diante da premente necessidade. Agora, se algo inesperado acontece, ou seja, uma calamidade, um fato, vamos dizer assim, um fato